Bem-vindos ao Marias Podcast, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Ana Jaqueline. Eu sou Simone Argiles e hoje nós trouxemos para o Marias Podcast o Dr. Fernando Moura, que é o oncologista do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Boa tarde, Dr. Fernando, tudo bom? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês. Para nós também, uma honra. Uma honra. Agora a gente vai abordar um tema muito importante, que é uma novidade para nós aqui, mas nem tanto, como a gente estava conversando com o Dr. Fernando, que é o tratamento de imunoterapia, certo? Então, conta para nós tudo que você sabe sobre. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é imunoterapia, afinal de contas, e o que ela faz no tratamento do câncer, né? A imunoterapia não tem muito tempo de vida, na verdade, ela nasceu por volta dos anos 2005 e de lá para cá foi sendo incorporada dia a dia no tratamento de várias doenças. Hoje a gente tem talvez nos tumores sólidos mais de 40 indicações, e da mesma forma várias indicações para tumores hematológicos. Mas por que imunoterapia, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta. O nosso corpo, diante de um câncer, tolera o câncer. O sistema imunológico não tem a capacidade, Simone, de reconhecer o tumor como um inimigo. Assim como faz, por exemplo, com vírus e bactérias. Que ele reconhece. Que ele reconhece. Então, simplesmente o nosso corpo, sobre a ótica do sistema imunológico, tolera o câncer. O que esses tratamentos imunoterápicos relacionados ao tratamento oncológico e hematológico fazem, na verdade, é destravar os mecanismos que inibem esta proteção que o próprio câncer tem contra o sistema imunológico. Ou seja, esses tratamentos estimulam o nosso sistema imunológico, as nossas próprias células de defesa, os soldados do nosso corpo, a combater o bandido. Então não é só para câncer, tem também esse tratamento de imunoterapia para outras patologias? Hoje a gente começa a entender outras frentes de ação que a imunoterapia, porém não essa de mesmo preparo e produção que é dedicada para o câncer, também para outras áreas. A reumatologia, por exemplo, é uma frente que deve avançar nessa linha, mesmo a neurologia, mas muito com manipulação de células. É um pouquinho diferente. Quando a gente fala em imunoterapia do câncer, a gente está falando de anticorpos monoclonais, na verdade, que são elaborados em laboratório para essa função que eu expliquei anteriormente. Quais são, então, as contraindicações para esse tipo de tratamento? Existem algumas contraindicações, mas elas não são muito robustas, né? Olha só. Para quem tem doença inflamatória ou doenças autoimunes, que são, na verdade, exacerbadas pelo tratamento imunoterápico, isso eventualmente pode ser um problema. Entretanto, em alguns casos, com um manejo muito cuidadoso e lidando com essa doença inflamatória, com as doenças autoimunes, a gente ainda assim consegue manejar o tratamento imunoterápico, porque o câncer acaba tendo, num sentido de status de gravidade, um maior poder de causar problema para o paciente. Né? Mas esse é um dos pontos mais importantes, eu diria, para que a gente não comece um tratamento eventualmente. Durante o curso da imunoterapia para o tratamento do câncer, a gente pode enfrentar algumas toxicidades que a gente chama de toxicidades imunomediadas ou toxicidades causadas pelo próprio estímulo do sistema imunológico pelo tratamento. Isso pode afetar de maneira distinta vários órgãos. Pode afetar o pulmão, por exemplo, causando pneumonite, o fígado causando hepatite, os rins causando nefrite, o sistema endócrino, por exemplo, a tireoide, causando hipo ou hipertireoidismo, ou seja, redução ou aumento da função do órgão da tireoide, hipofisite, que é uma glândula que nós temos no cérebro, encefalite, ou seja, todos esses potenciais efeitos colaterais podem acontecer. A boa notícia é que eles são extremamente raros. Talvez as disfunções da tireoide causadas pela imunoterapia aconteça em 1 em cada 6 pacientes. Ao passo que, por exemplo, a inflamação dos pulmões, 4%, e de todos esses outros órgãos que eu mencionei, é ao redor de 1%. Portanto, é muito difícil a gente encontrar uma toxicidade imunomediada, mas a gente tem que ter atenção, o manejo do câncer requer essa atenção por parte do oncologista e do hematologista, e hoje a gente está bastante familiarizado, eu diria. Claro.
E você poderia explicar um pouco mais sobre os tipos, né, de tratamentos com imunoterapia, células CAR T-cell, que a gente já ouviu falar bastante, inibidores imunológicos, né, de checkpoint, enfim. Vou começar pelos inibidores imunológicos de checkpoint, que são muito do que a gente está mais familiarizado, Ana, em entender a imunoterapia do câncer, tá? Na verdade, são formas de tratamento que a gente, com anticorpos monoclonais, como eu mencionei, destrava esse bloqueio que o câncer exerce sobre o sistema imunológico. E a partir disso, o tumor é reconhecido como inimigo pelos nossos soldados de defesa, pelas nossas células de defesa, e dessa maneira a gente tem um combate que o nosso próprio corpo passa a oferecer contra o câncer. Esses medicamentos são infundidos por veia, tá bem? Em geral tem duas classes de medicamentos, os chamados anti-CTLA4 e os anti-PD1s, PDL1s. Então, são questões técnicas, mas que na verdade são esses inibidores de checkpoint, imunológico de checkpoint. Várias doenças hoje se beneficiam dessa forma de tratamento. Então, para mencionar algumas relacionadas ao câncer da mulher, não é? Sim. O câncer de mama com característica triplo negativo. Triplo negativo é um dos subtipos moleculares do câncer de mama. A gente, grosseiramente, no câncer de mama hoje divide os tumores de mama em tumores que são dependentes de hormônio, a gente chama esses tumores de luminais, os tumores HER2, HER2 positivos, e os tumores triplo negativos, que na verdade não tem nenhuma das duas primeiras situações moleculares que eu expliquei. Mas esse tumor triplo negativo é um tumor bastante agressivo, de crescimento rápido, e que muitas vezes, lamentavelmente, acaba trazendo problemas para o paciente quando o diagnóstico é realizado. Hoje, o tratamento imunoterápico para algumas situações, ele já é recomendado junto à quimioterapia na abordagem do tratamento preliminar dessas pacientes que têm câncer de mama com status triplo negativo. Da mesma forma, se esse câncer promove metástases nessas pacientes com perfil triplo negativo, a imunoterapia também pode ser aplicada. Pensando no carcinoma do colo uterino, no câncer do colo uterino, né, que também é bastante prevalente na nossa população ainda, lamentavelmente, né, a imunoterapia também pode ser aplicada quando a doença tem algumas características de positividade de uma proteína que a gente chama PDL1, quando a doença tem metástases, né? Só que tudo isso que eu estou contando para vocês, lamentavelmente, não está disponível no nosso sistema público de saúde. Por quê? No SUS, a gente não tem imunoterapia. E qual o motivo? Olha, a gente pode ficar aqui mais 30 minutos falando dos motivos, tá? Mas, basicamente, a gente não tem cobertura por valor mesmo, por questões financeiras, para tratar de maneira ampla e indistinta todos esses pacientes que hoje necessitam de tratamento imunoterápico no SUS. Eu não estou mencionando só câncer de mama ou câncer de colo uterino, mas várias outras indicações, tá? Câncer de pulmão talvez seja uma das indicações onde a gente tenha maior conhecimento do benefício real que isso produz para alguns pacientes. Câncer de bexiga, câncer de rim, enfim, uma série de indicações. O hepatocarcinoma é uma outra indicação, o câncer do fígado, e por aí vai, tá? Os cânceres de cabeça e pescoço, para algumas situações onde a gente tem algumas proteínas que promovem benefício da imuno também, que é um problema bastante sério no nosso país, em especial na população que não tem acesso a serviços privados de saúde, a gente também acaba não tendo como tratar todos esses pacientes com imunoterapia. É novidade a imunoterapia? Quanto tempo ela existe? Olha, a gente está falando, para você ter uma ideia, do começo dos anos 2000, final ali dos anos 2010, a primeira década desse século, não? Onde a gente começou a ter contato com a imunoterapia, principalmente em doenças hematológicas e no melanoma, no tratamento do câncer de pele, que é o câncer de pele mais agressivo que a gente tem. E hoje o poder da imunoterapia é tamanho, por exemplo, que para esse tipo de câncer, que antigamente era letal, o melanoma, a gente tem, ainda que o doente tenha doença metastática, a gente tem capacidade de curar esses pacientes com tratamento imunoterápico uma parcela das vezes. Na maioria das vezes a imunoterapia ela vem junto com a químio, não? Ela não significa que a químio é deixada de lado e dispensada, ou a rádio. Ela Algumas soma. vezes a gente ainda tem a possibilidade, Ana, de tratar os pacientes, dependendo da doença, com
somente imunoterapia, somente. dispensando o paciente de quimioterapia. Um exemplo clássico disso é o câncer de pulmão, quando a gente tem uma superexpressão de uma proteína chamada PDL1. Quando o PDL1 é maior do que 50%, e a gente observa isso numa leitura das células, a gente, por exemplo, pode optar, desde que existam alguns critérios clínicos para tanto, em dispensar o paciente de químio. Ele vai fazer somente a imunoterapia. Quais são os efeitos colaterais da imunoterapia? Pois é, são esses que eu acabei mencionando, né? A gente pode ter, ao longo do tratamento, alguns processos inflamatórios envolvendo alguns órgãos, Sim. né? O mais comum é uma alteração da função da tireoide, geralmente hipotireoidismo, Sim. inflamação do pulmão e de alguns outros órgãos. Só que isso é bastante raro de acontecer. E quando acontece, a gente tendo já alguma familiaridade com esses tratamentos, a gente consegue diagnosticar, muitas vezes consegue tratar o paciente, evitar complicações maiores e desta forma manejar o tratamento a favor da continuidade da imunoterapia. Você poderia dizer que ele é mais eficaz, o tratamento de imunoterapia, e menos agressivo que uma quimioterapia, uma radioterapia? Com relação à quimioterapia, sim, Simone. A imuno é bem mais tolerada pelo paciente, oferece uma melhor experiência para o paciente no sentido de efeitos colaterais, de toxicidades. Mas aqui a gente tem que entender que é uma batalha, e muitas vezes essa batalha exige que a gente combine estratégias. A combinação de químio com imuno é bastante utilizada ainda em várias frentes, em vários tipos de câncer para o seu tratamento. Porque é uma exigência, ou porque é mais barato, quimioterapia e radioterapia, porque é mais acessível? A quimioterapia em geral ela é mais barata do que a imunoterapia, tá? Mas quando a gente menciona que no sistema público nós não temos esse tratamento de modo regular em todos os serviços, porque tem um outro problema envolvendo isso, pessoal, que é o seguinte: às vezes o SUS é determinado pelo CEP do paciente, o tipo de SUS. E a gente tem alguns trabalhos, inclusive eu pude participar de um deles, onde o meu SUS não é igual ao seu SUS, inclusive era o título do trabalho. Por quê? Dependendo da região, dependendo do CEP Com certeza. que o paciente tem acesso àquele tratamento, ele vai ter eventualmente algumas situações que não são comuns ao que acontece na grande parte do Brasil. Né? Então a imunoterapia ainda é uma questão a ser resolvida. Nós temos, eu diria, uma obrigação ética, moral e enquanto população, enquanto sociedade, Sim. de oferecer esse tipo de tratamento no nosso sistema público. Claro. As discussões existem há mais de 10 anos, as discussões não evoluem para uma ação prática e efetiva para, de fato, a gente tratar os nossos pacientes no sistema público de uma maneira, eu diria, equiparada ao que a gente faz hoje no âmbito privado. A iodoterapia é uma forma de tratamento imunoterápico? Não, na verdade a iodoterapia é uma forma de abordar o paciente sobre a ótica de um tratamento de medicina nuclear que envolve um alvo específico e que junto vem algum componente de radiação controlada. Então a gente faz isso muito para tratamento de alguns problemas relacionados a câncer de tireoide, por exemplo. Exato. Tá. E o tratamento com células CAR T-cell? Que era a tua pergunta também. Bom, essa é uma situação extremamente, eu diria, que nos causa entusiasmo, né? O CAR T-cell nasce, na verdade, para tratamento de algumas formas de linfomas e leucemias. Na verdade, é uma manipulação que a gente faz na nossa célula de defesa. E é uma construção personalizada. Que extrai... Você tira a célula do paciente, a célula T do paciente é selecionada, não é? E dentro dessa célula a gente injeta um vírus que contém um recado para que um antígeno ou uma proteína na sua membrana plasmática seja construída na célula. Ou seja, a gente está manipulando a célula com o auxílio de um vírus que vai, na verdade, determinar uma forma que a célula passa a partir daquele momento, ter habilidade para reconhecer o seu alvo, que no caso é o câncer. O que a gente faz a partir disso é de uma única célula no ambiente laboratorial, fora do paciente, fora do corpo do paciente, a gente multiplica essas células de maneira exponencial, prepara
uma bolsa, que a gente assim chama, com múltiplas células, e faz um tratamento quimioterápico de alta dose no paciente. Para quê? Para que a gente remova ou diminua de maneira substancial as células de defesa que não são eficientes para combater aquele tipo específico de câncer, e após esse tratamento ser realizado, a gente injeta os chamados CAR-Ts. Felizmente, o que a gente tem visto mundo afora, e no nosso hospital a gente tem um construto próprio, um CAR-T que foi construído lá dentro, tem uma eficácia fantástica para tratamento de alguns tipos de doenças, como por exemplo os linfomas. E na mulher? Na mulher, da mesma forma, a gente acaba tendo essa oportunidade, assim como no homem. Essas doenças acabam sendo prevalentes em ambos os gêneros, né? Ótimo. Entendi. E você nos trouxe uma informação interessante que eu queria entender, porque que cresce tanto o número de mulheres, né, com problema de câncer no pulmão e que não são tabagistas. Essa é uma situação que a gente tem tido alguma atenção mundo afora. As sociedades internacionais têm discutido, inclusive, algumas maneiras de rastrear essa população. Isso tem sido, eu diria, alarmante em alguns países na Ásia. E, de fato, tem crescido o número de diagnósticos em mulheres entre 40 e 50 anos e que nunca fumaram. A gente até pouco tempo atrás acreditava que o câncer de pulmão era restrito a quem fumava, e fumava muito, mas isso não é realidade, tá? A gente tem visto, não só na mulher, mas na mulher chama atenção porque a proporção é um pouco maior do que no homem, o número de diagnósticos crescente de mulheres não tabagistas. O que fazer com isso? A gente entende que talvez programas de rastreio passem a fazer sentido, rastreio com exames, por exemplo, de tomografia e outras estratégias mais modernas. A gente pode até falar a respeito, por exemplo, biópsia líquida. Mas também entender que muito dessas situações de diagnóstico nesse tipo de população em câncer de pulmão em mulheres não tabagistas e também em homens não tabagistas está relacionado a questões de poluição atmosférica. A gente, lamentavelmente, nos grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, Pequim, cidades do México, a gente tem mais risco de ter câncer de pulmão, ainda que não fume, versus alguém que mora numa região com ar puro, com ar mais qualificado, tá? As pessoas que não moram em São Paulo, quando vêm pra cá, sempre se queixam bastante. Eu, por exemplo, que não moro em São Paulo há um tempo, tenho problemas graves na minha garganta, respiração, assim, sinusite, renite, é uma situação que eu sinto, e é tão engraçado, e a minha voz começa a falhar, e é natural. E é sempre, eu falo, eu chego em São Paulo e já estou preparado com o meu própolis. A gente fica submetido, né, ao ar nessas cidades maiores. São Paulo é um exemplo, né? Um número de partículas respiradas muito maior do que em regiões onde o ar é mais puro, e a gente, infelizmente, não tem como combater isso de uma maneira prática, a não ser diminuindo as emissões de carbono. É disso que a gente está falando nessas cidades, né? Nas grandes cidades. E sobre essa é uma biópsia líquida? Essa é uma estratégia que eu aposto nos próximos 5, 10 anos nós vamos conviver de maneira frequente com ela. Biópsia líquida, o que é, na verdade? A gente examinar em qualquer fluido corpóreo, o sangue é um deles, por exemplo, a presença de elementos, de fragmentos moleculares que possam indicar, por exemplo, no que a gente está aqui discutindo, a presença de um câncer ainda muito incipiente, ainda muito inicial no indivíduo. Exatamente. Então, essas estratégias hoje estão sendo vastamente pesquisadas mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. A gente no Albert Einstein vai começar um estudo agora no mês de dezembro com uma plataforma também para validação de um modelo de biópsia líquida. Existe um teste já disponível comercialmente nos Estados Unidos. Nenhum desses testes está aprovado por nenhuma agência regulatória, tá? Mas qual é o grande boom de inovação que vem por trás desta tecnologia, pessoal? A biópsia líquida, ela tem a capacidade de detectar fragmentos do DNA do câncer, que são distintos de fragmentos das nossas células normais. E mais do que isso, quando a gente tem um sinal de positividade para esses fragmentos de DNA do câncer, a gente, em quase 90% das vezes, consegue determinar a origem do câncer.
se é um câncer de pâncreas, se é um câncer, por exemplo, do fígado, uma leucemia, um linfoma. E por que isso? Porque esses fragmentos, eles são distintos entre os vários tipos de câncer então, que a gente diagnostica. Já. Que incrível, essa era uma dúvida, porque também descobri, mas né, exatamente por qual caminho seguir. Todo teste em medicina tem uma questão de sensibilidade e especificidade, né? Quanto mais específico um teste para um determinado diagnóstico, melhor. No caso desses testes de biópsia líquida, a gente tem visto os resultados e a especificidade ela tem sido bastante elevada, da ordem de 99%. A sensibilidade, entretanto, ela pode melhorar. Hoje, a sensibilidade para que você, de fato, diagnostique um resultado positivo em alguém que tenha câncer ainda muito inicial é da ordem de 40%. Mas, à medida que o tumor se torna maior e mais grave, a gente aumenta essa sensibilidade para quase 60%. Você pode me falar, bom, mas qual é a vantagem que eu levo se eu já tenho um tumor mais grave? Eu tenho que lembrar vocês que a gente tem rastreio para câncer para somente 5 tipos de câncer. O câncer do colo uterino e o câncer de mama nas mulheres, o câncer coloretal em ambos os sexos, o câncer de pulmão para quem fuma bastante, para quem não fuma não há um rastreio recomendado, e o câncer de próstata para os homens. Para todos os outros, sei lá, 70, 80 tipos de câncer lato sensu, a gente não tem um rastreio recomendado, e a gente acaba submetendo o indivíduo ao diagnóstico baseado nos sintomas ou em achados incidentais, então, que são aqueles ocasionalmente encontrados. A biópsia líquida, desde que a gente tenha, obviamente, uma plataforma segura, com resultados que repliquem o que eu aqui comentei, pode ser uma ferramenta a apoiar o diagnóstico precoce, o rastreio desses outros 5 tipos de câncer que eu aqui mencionei. E as vacinas? Vacinas contra o câncer? As vacinas contra o câncer são outras inovações que a gente talvez vai conviver num curto prazo. Imagine que a gente tenha, por exemplo, com essas capacidades mais apuradas de entender qual é a bioquímica do câncer, identificar alguns antígenos, algumas situações que só o câncer tem e as células normais não. A gente, a partir disso, pode produzir vacinas que enderecem resposta imunológica contra aquele antígeno identificado do câncer. São propostas que hoje estão sendo vastamente estudadas em vários centros mundo afora. A gente ainda, eu acho, precisa ainda de um pouco melhor entender isso. Mas é uma realidade que eu também acho que nessa próxima década a gente vai transformar por completo o jeito que a gente, primeiro, não só trata, mas também pode prevenir eventualmente câncer. Lembrar que já existe uma vacina para câncer de colo uterino e que é muito pouco, infelizmente, ainda utilizada e divulgada no Brasil. E esta, inclusive, é disponível no sistema público de saúde, que é a vacina contra o vírus HPV, que é o grande responsável para grande parte dos tumores de colo uterino. E o problema é que a idade ideal a ser vacinada é no momento da adolescência. Bem cedo, né? Exato. E ainda há muito preconceito por parte dos pais, acredite, porque os pais falam, olha, minha filha não vai ter atividade sexual com pouca idade, eu não preciso vaciná-la para isso. Mas, na verdade, eles têm que entender que a proteção da vacina não é para esse momento somente, mas é para o futuro da mulher. Que mas ali a diferença é ali, nessa idade, na adolescência. É o ideal. O ideal. Tem até uma janela que Sim, depois uma não janela permitem, de oportunidade, né? Exatamente. Mas você sabe que eu fiquei sabendo? A minha prima mora no Rio Grande do Sul e ela perdeu a data lá, não querem permitir, mas São Paulo quer permitir. Eu achei isso super engraçado, porque tem regra diferente para estados. São políticas, às vezes, diferentes entre os estados, né? Mas é possível também, quando se perde essa janela, é possível também? Sim, é possível, mas menor, exato, claro, mas é que a gente entende que talvez a proteção possa ser menor. Na verdade, a gente não tem estudos tão sólidos para quando se perde a janela de oportunidade em relação ao que a gente hoje tem de conhecimento para a real indicação. A vacina é nova, né? Do HPV. Ela já tem algum tempo tem também. Tem bastante tempo. Mas não é da nossa geração, né? Não é da nossa adolescência. Não, a gente perdeu. Década, eu tô falando, os estudos da vacina da HPV, eu acho que eles têm alguma coisa ao redor de 20 anos de idade, até que isso tivesse sido documentado como estudos positivos, a gente tem aí uns 10 anos de uso. E com relação à questão genética versus epigenética, o câncer ele tem uma única origem, ele é genético, ou essa epigenética influencia, de fato, você já falou do ar, né?
Bom, eu acho que precisa a gente fazer uma diferenciação aqui importante, tá? Todo câncer é genético. Isso é importante. Agora, a gente não pode confundir genética com hereditariedade. A gente tem que fazer essa distinção. Porque o câncer é uma doença genética. Há uma alteração molecular relacionada aos genes. Pode ser um silenciamento epigenético, por exemplo. Algumas alterações que acontecem lá no ambiente do DNA, dentro da célula, que levam ao silenciamento de alguns genes, por alterações epigenéticas. O silenciamento de genes, eles podem ser, por exemplo, cruciais para que a gente desenvolva o câncer. Tá? Mas no âmbito geral, todo câncer é um evento genético, é uma doença genética. Agora, hereditariedade no câncer é uma situação um pouco distinta. Por quê? Nem todo câncer é hereditário. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer de mama, cerca de 10, talvez ali 15% dos cânceres tem critério de hereditariedade, ou seja, a mulher herdou dos seus pais genes que já tinham problemas e esses genes acabaram na mulher levando ao desenvolvimento de câncer. Mas boa parte dos cânceres, 85, 90% das vezes, são cânceres adquiridos ao acaso por situações que o ambiente, o comportamento, o hábito da mulher, da pessoa, leva à alteração e ao desenvolvimento do câncer, mas que não tem relação hereditária. Isso acontece basicamente, a gente hoje tem alguns estudos mostrando claramente, essa é a frequência. 1 em cada 6 casos, basicamente, tem relação hereditária. Mas todo câncer tem origem genética. Ele é, de fato, uma doença genética. Claro. Né? Então, entender e distinguir o que é hereditariedade desse termo genético é importante, porque a gente associa o termo genética com hereditariedade. Sim, exatamente, bem claro. E para finalizar, a gente faz uma pergunta de praxe do nosso canal. Qual a mensagem você deixaria para as Marias que estão nos assistindo? Eu acho que é muito importante que elas atentem à necessidade de se manter fiel ao rastreio, pensando em câncer de mama, em câncer de colo uterino, mesmo no câncer coloretal, para aquelas mulheres que já fazem 50 anos, tá certo? E manter a vida saudável desde que possível. Atividade física, alimentação sempre que possível, olhar com atenção para o consumo de álcool, que é outro fator de risco importante para alguns tipos de câncer. É o que a gente tem hoje como recomendação para que a gente evite, de alguma forma, ou reduza o risco do desenvolvimento de um câncer em todos. Em todos. Muito obrigada. obrigada. Obrigado, Ana. Muito Obrigado, Simone, pela obrigada. oportunidade. Foi um prazer. Prazer todo